conhece ainda, eu sou a Milene Freire. Eu sou psicóloga há mais de 15 anos, sou empresária, sou supervisora clínica, né? E atuo na área clínica já desde o início, né, da minha formação. E, enfim, depois eu trago mais detalhes sobre essa minha jornada para até vocês entenderem o que é que eu estou trazendo essa noite. Não é pouca coisa, a bagagem é grande, eu tenho certeza que vai fazer a diferença para todas vocês. O que é que a gente veio procurar essa noite aqui? A gente veio romper barreiras, a gente veio sair de uma carreira onde você cruza os braços e espera dar certo, entrega um cartão de visita e torce para que ele chegue na mão de possíveis clientes. Bom, a gente vai pôr um fim na carreira que não tem um desenho, que não tem um caminho adequado a seguir. E uma vez tendo esse caminho, nossa, eu passei muitos anos para descobrir ele. Mas depois que eu entendi que era simples, eu juro que eu me pergunto dia e noite por que ninguém explicou isso pra gente antes. Enfim, vou trazer esse caminho para vocês, compartilhar com vocês. E aí a ideia é que a gente comece a olhar a psicologia clínica como um lugar possível de ter segurança profissional. Ela não precisa estar num lugar de segundo plano, que eu tenho que ter um salário para me sustentar num CLT, num serviço público e fazer a clínica por amor, porque ela não é rentável. Isso acabou. Passou esse tempo, vou mostrar a vocês que dá para ter segurança na clínica, dá para ter segurança, dá para ter férias, dá para se aposentar, dá para, enfim, a estabilidade financeira que você tem em qualquer outro lugar, você consegue ter na clínica. Mas ela não cai do céu, de fato, porém, não é difícil, tá? Para essa noite, o que a gente pode esperar? Para quem é esse encontro nosso de hoje? Como ele vai funcionar? O que é que temos? Então, vamos lá. A priori, o que é que eu me proponho? Em linhas gerais, eu ensino psicólogas e psicopedagogas a conquistarem estabilidade financeira, segurança, reconhecimento no mercado de trabalho, certo? Se isso te interessa, você está no lugar certo. Bom, mas você pode se perguntar, será que para mim, será que eu preciso? Né? Eu já tenho 10 anos de formada, talvez eu não precise. Talvez não, mas talvez sim. Na dúvida, fica aqui porque, gente, eu já conversei com tantos colegas, desde recém-formadas, estudantes, e o que eu tinha para compartilhar ajudou todo mundo, então eu acho que vai te ajudar também. Essa questão toda que eu trago, ela consegue ajudar estudantes, porque, nossa, é um privilégio. Já pensou você sair da faculdade sabendo o caminho que você vai trilhar? Isso aí é fora da casinha. Quem me dera que alguém tivesse me trazido isso anos atrás. Bom, é também para quem é recém-formado. Eu sei o que é a angústia de pegar o diploma. É um misto, né? Você que é recém-formado deve estar me ouvindo. É um misto de alegria da realização de um sonho suado, né? Que não é fácil, e da dor de não saber o que fazer, como fazer, de querer poder explorar ao máximo aquela carreira e não ter uma diretriz, né? Então, é para você que é recém-formado, é para você que, assim como eu, já tem vários anos de atuação, mas ainda sente algumas dificuldades na questão financeira, que ela é uma dificuldade global, né? Para todos nós. É uma dificuldade, por exemplo, na divulgação, sem ferir a ética, que isso para mim é fundamental. Então, gestão, quando falo em gestão, as psicólogas e as psicopedagogas saem correndo. Mas, gente, gestão é super necessária. Só que ela não é necessária de uma forma complexa, vai. Eu ia ser a última pessoa para chegar aqui para vocês e falar de gestão complicada. Deus me livre, não é a minha praia. Eu gosto de uma coisa bem simples, vocês viram, né? Eu falei de papel e caneta, eu sou uma pessoa das antigas, então eu gosto de uma coisa bem simplesinha, basiquinha. E dá para fazer uma gestão descomplicada, numa boa. Vou mostrar. Só aqui passando no chat para ver se tá tudo certinho. Fernanda, boa noite, bem-vinda. Odaci, Joana. Bom, se tiver algum material, posso compartilhar com vocês no WhatsApp, tá, Joana? Então, vamos lá. Demandas. Que demandas a gente pode estar trabalhando, a gente pode abordar dentro dessa nossa conversa de hoje? Eu vejo com muita frequência pessoas numa dúvida terrível, né? Alguns de vocês vão sentir
esse impacto no que eu vou falar sobre os planos de saúde, por exemplo. Vale a pena? Não vale a pena plano de saúde? Enfim, é uma questão, é uma demanda importante e por trás dessa demanda do plano de saúde está a desvalorização da hora trabalhada do profissional, né? E o excesso de trabalho. É muito comum a queixa dos profissionais, mas no final das contas se recorre ao plano de saúde porque é a opção que se tem. Eu não sei como fazer para chegar a cliente. Eu não sei como fazer para fidelizar cliente, então eu vou para o plano de saúde que minimamente eu vou ter cliente, eu vou atender, né? Então, o plano de saúde eu entendo que não é a primeira opção das pessoas, mas ela acaba sendo uma opção muito comum por falta de possibilidades. E aí eu vou encher vocês de possibilidades. Então, quem está aí considerando plano de saúde, quem está no plano de saúde e quer sair dele, que eu escuto de muitos, fica atenta que a gente vai conversar sobre isso. Não sobre plano de saúde necessariamente, mas sobre possibilidades de estruturar a tua carreira de forma que você não vai precisar mais dele, tá? E não vejo problema algum no plano de saúde, desde que ele seja um trampolim para os próximos passos, né? A gente quer crescer, né? A gente quer uma carreira sustentável. Então é sobre isso. Que mais? Uma coisa que é fato, é uma realidade. Esse ponto aí, realidade, é unânime. Por favor, inclusive, me desmintam se alguma de vocês já passou por isso. A formação não nos prepara para gerir uma carreira. Alguém aprendeu a empreendedorismo? Gente, fala aqui no chat. Porque eu fiz pós-graduação em psicologia clínica e nem na pós-graduação me ensinaram a ser uma psicóloga clínica autônoma. Então, eu sei atender, aprendi a atender como ninguém, maravilha. Porém, nem só de atendimento vive uma psi, na verdade. Então, assim, é uma dor pra gente, vai. Puxa vida, é difícil demais. Não tem. Inclusive, houve uma época que eu conversei com um amigo, professor de empreendedorismo, e ele disse: Emilene, isso que você oferece para os seus colegas é muito especial, porque eu vou te dizer, eu dou aula de empreendedorismo em algumas turmas de universidade, né, administração, coisa assim, e mesmo na universidade não é um empreendedorismo pé no chão, é uma coisa teorizada. E poxa, para quem é profissional liberal, a pessoa precisa de algo que na prática ela consiga desenrolar a vida dela, né? Ter uma carreira que funciona. Então isso é bem legal. E aí eu tive essa validação, né, por parte desse colega, mas é isso, assim, é lamentável. E assim, eu não sei, vocês talvez tenham um pouco essa sensação. Como psicóloga, eu penso assim, eu trabalho muito até o dia que ninguém vai precisar de mim, né? Já pensou? Se ninguém precisa do psicólogo é porque todo mundo tem saúde mental. Vê que delícia, todo mundo se resolve sozinho. Mas não, as pessoas precisam da gente para dar esse suporte de saúde mental. A mesma coisa é sobre psicologia e empreendedorismo. Eu vou ensinando a vocês até o belo dia que eu não preciso mais ensinar, porque as faculdades vão colocar isso nas grades curriculares, isso vai ser ensinado para todos os lados, é um sonho, né? E aí ninguém vai precisar mais de mim, seria maravilhoso. Enquanto isso, eu estarei aqui ajudando vocês. Então, assim, outra realidade muito comum, a cobrança, a dificuldade de precificar. E aí acaba que muitos ficam infelizes, insatisfeitos e se sentindo desvalorizados por fazerem valores sociais, mas ou valores mais acessíveis, vamos dizer assim, mas são colocados como uma solução. Poxa, pelo menos nesse valor eu consigo cliente, vai. E aí vocês não vão ver aqui no meu discurso uma falta de respeito a quem faz uma escolha A ou B. Só não vou tolerar falta de ética, isso aí eu não sou desse time não. Mas, sendo ético, faça o seu possível, o seu melhor. Então, não tem isso de, eu tenho vergonha porque eu atendo plano de saúde, porque eu faço valor social. Não. Só que você também não precisa ser uma pessoa estagnada, que não queira crescer, não queira prosperar. Então, se você quer prosperar, vem comigo que eu te ensino. Não é isso? Então, vamos lá. E aí eu venho falar desse meu guia, né? Eu venho trazer para vocês um passo a passo, onde eu vou dizer a vocês, olha, o que você precisa para sua carreira. Esses pilares, 5 pilares na verdade. Você faz isso, 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 foi. Tua carreira vai. E ela não para mais, ela não volta atrás, sabe? Então é esse guia que eu vim compartilhar essa noite com vocês, certo?
Pois é, a Paty falou aqui que nenhuma parte burocrática aprendeu na faculdade. E engraçado, da forma que eu venho construindo, eu acho que quanto mais eu me dediquei a tentar compartilhar com os colegas de carreira o que eu sabia, mais eu fui tirando a burocracia de lado, sabe? Tem burocracia, não deixa de ter, vai. É Carnê-Leão, é Receita Saúde, é SIM, INSS, CRP, eita, quanta coisa. Tem muita coisa mesmo. Mas não precisa ser difícil, não precisa ser complexo, não. Dá pra gente desenrolar tranquilo, como profissional liberal, sozinho ali. Vou dizer a vocês, não precisa nem de CNPJ. Não, não. Mas, quem quiser fazer também, fique à vontade e faça. Só aumenta um pouco o custo da tua clínica, tá? Isso eu acho que vale salientar aqui para ter essa atenção e esse cuidado. Bom, e aí eu vou passar para o outro slide para a gente seguir. Lembra que eu falei no início, não sei se vocês estão lembrados, que eu ia contar aqui um pouquinho da minha história, como é que eu cheguei a esse guia, né? O que eu fiz, o que é que eu experimentei. Vocês, alguns me conhecem assim de passagem e tudo, mas vocês podem se perguntar, o que ela tá trazendo essa noite? Ela sabe o quê? A mais que a gente não sabe. Então vou contar para vocês. E sabe, gente, uma coisa que eu acho deliciosa quando eu conto a minha história é que eu vejo que é de muita identificação, os colegas se identificam, não tem pra onde, porque é a história da maioria de nós. A história de vocês não é idêntica à minha, certeza, mas elas são histórias que se encontram em muitos momentos, vocês vão ver. Então, vou passar aqui. 2008, essa menina aí, essa pirralha, a pobrezinha, saiu cheia de vontade, cheia de sonhos, querendo ser psicóloga, ela só queria ser psicóloga. Mas essa história começa um pouco antes de 2008. 2008 foi quando eu me formei. Essa história começa em 2003, quando eu passei no vestibular de uma faculdade privada, a melhor do meu estado, na área da psicologia, mas eu não tinha grana. Eu era filha são 3 filhos, de filha de costureira, de serigráfico, enfim, eu não tenho berço de ouro. Você pode até dizer, lá vem ela com essa conversa de privilégio e fica fácil. Não teve privilégio, não. Não vou dizer que não teve o privilégio branco, certamente sim, mas não foi fácil. E aí, meu ponto de partida quando eu pergunto ao meu pai, pai, o que eu faço? Meu pai disse, é o que você quer? Se é com amor? Aí eu disse, sim. Aí ele disse, então é isso, mais nada. Quando a gente faz alguma coisa que é com amor, ela vai dar certo. E eu carrego isso até hoje em mim, especialmente que meu pai, 6 meses depois, nos deixou. O câncer levou ele. E... calma que não é fácil. E isso ficou pra mim. E isso é minha verdade. E eu faço com muito amor. E aí eu saio da faculdade em 2008. Gente, de 2003 a 2008 foi sangue, suor e choro. Porque foi muito difícil. Foi muito trabalho. Era dinheiro emprestado, era um amigo que ajudava, era a família que juntava trocadinho pra dar conta, sabe? E se eu contar aqueles dias, Jesus, como a coisa deu certo, como eu sou grata. E aí, 2008 saí, o que é que eu tinha? Um diploma e um desemprego, né? Porque até ali você é estudante, dali pra frente, aí você é desempregado, é o que tem pra hoje. E aí, eu aceitei um trabalho, aceitei não, eu corri atrás, um trabalho no plano de saúde. E atendi o público em geral. Nesses atendimentos, gente, se eu disser alguma coisa aqui da minha carreira, vocês disserem, essa parte ela se arrepende. Não tem, não tem. As que deram errado serviram de aprendizado. Então, assim, não tem uma parte da minha carreira que não tem. Até porque também vem desse ponto de partida, né? Tinha propósito, tinha amor, então não tem como dar errado. Porém, os erros no caminho, né, os percalços foram vistos como aprendizado. Então, tenho também uma experiência real para dividir com vocês e de muito aprendizado. Então, assim, eu não parei para chorar, não. Eu só segui, só fui fazendo o que estava ao meu alcance e o meu melhor. Então, nesse momento, entrei para trabalhar com o plano de saúde,
enfim, era o que dava, e aí fui fazer pós-graduação, né? Fiz uma pós na clínica, achando que ali ia ser o que ia deslanchar. Não, após eu vou dizer a vocês que me trouxe muito networking, que fez eu descobrir o quanto é importante a gente se dar as mãos, o quanto a rede de relacionamento fortalece um profissional. Eu tenho amigas até hoje, talvez algumas delas estejam até aqui, que fizeram pós-graduação comigo, que usam meu espaço, meu consultório hoje. É muito querido isso, sabe? Você ter colegas de jornada. E aí tem uma coisa que eu preciso dizer a vocês que vocês vão ver transitar por... Olha, Semis, amor da vida! e vocês vão ver transitar por toda a minha fala aqui. Eu trabalho com a abordagem centrada na pessoa. Para aqueles que não conhecem, a maioria aqui deve conhecer, porque estudou na faculdade. Aqueles que não conhecem, ela é uma abordagem que o básico das suas ferramentas de trabalho são empatia, aceitação incondicional e congruência. Então, vocês não vão ver por aqui julgamento, vocês não vão ver por aqui o certo e o errado, não é meu perfil. Então eu aprendi com o precursor da minha abordagem que eu preciso te ensinar de uma forma tal que você faça do seu jeito, que você apreenda aquilo que eu estou te entregando e se organize dentro daquilo. Então não tem, gente, não tem o certo e o errado, tem um caminho possível, tem várias possibilidades no caminho. Vou te entregar, por isso que é uma jornada, né? Porque eu vou te entregar esse caminho, mas é você que vai pisar no caminho. Então você tem que entender essa dinâmica, se apropriar dela e fazer o teu caminho, sabe? Então, bom, vamos lá. Olha, tem mais gente aqui chegando, sejam bem-vindos todos. E aí eu vou seguir na minha história. Eu, em 2011, entrei numa casa de acolhimento para me tornar psicóloga social, que era um sonho, era uma coisa que eu sempre quis trabalhar com criança e no social. Mas eu não esperei que esse sonho se revelasse para mim na proporção que ele se revelou. Essa foto aí que tem psicóloga na porta, nessa salinha, eu aprendi muito, eu aprendi mais do que em qualquer livro. Como psicóloga numa instituição de acolhimento, eu me descobri uma missionária, eu diria. Eu me descobri vocacionada a trabalhar com a adoção. Então, muitas das pessoas que me conhecem como uma psicóloga da adoção. Eu vesti a camisa, eu adotei a adoção e ela me traz sentido, ela me traz realização. É de um nível que eu sou voluntária da adoção e eu não preciso receber um centavo deles. Eu só preciso que aqueles olhos brilhem e digam obrigada. E às vezes eles nem precisam dizer obrigada, porque eles trazem sentido para mim. Então, é muito grande dentro de mim aquilo que eu descobri ali. Porém, eu descobri uma coisa maior ainda, a maternidade. Em 2015, o marido começou aqui no ouvido, bora, a gente tem que ter um bebê, já tinha 2 anos de casar, vamos ter esse bebê. E aí mas espera, tem um problema. Como eu vou cuidar de uma criança minha se eu tô aqui cuidando de outras crianças por 40 horas? E aí veio um conflito. Gente, quem for mãe aí, fala porque é assim. Que sabe, tá por aqui, não sabia que você era da CP, olha aí, bem-vinda. Nossa, a maternidade, eu nem era mãe ainda, mas só de pensar em ser mãe e não ter tempo para maternidade, aquilo não fazia sentido algum. E aí, sabe, você deixar seu filho para alguém cuidar, para você cuidar do filho dos outros, aquilo me deixou em desespero. E aí eu tirei a licença maternidade, meu chefe me perguntou, e aí, Emilene, você volta? Eu disse, eu não sei. E ele sabia o meu instinto materno como era forte. Então, rapidamente eu e meu esposo pensamos e repensamos e eu disse, eu não volto. Só que eu tenho 3 meses de licença maternidade e 1 mês de férias. Eu vou correr para fazer meu consultório dar certo. Gente, eu vinha desde sempre, essa história toda aqui era atendendo no particular, mas como alguns devem se identificar, é aquele atendimento pingado. Vem um cliente, vem 2, fechou 3, saiu 1, outro recebeu alta, veio mais 2. Isso não sustenta ninguém, né? Piorou você ter uma criança e querer sustentar com isso. Então, veio essa
essa realidade para mim, né? Me deu na cara assim, e aí eu comecei a olhar para a clínica com outros olhos e dizer, eu preciso fazer isso aqui me sustentar, porque eu não posso voltar lá para 40 horas, não dá para mim, não dá mais. Não dava antes de tê-la. Quando eu me tornei mãe, 2015 foi meu ano de virada. E aquilo, acho que para as mães, né, vocês vão concordar comigo, vem uma potência, vem uma força assim, é pelo meu filho, eu vou fazer dar certo. Talvez por mim eu não fizesse tanto dar certo. Então, as mães que estiverem aqui, por favor, não ouçam esse nosso encontro de hoje só por vocês. Pensem nos seus filhos também, ou aquelas que desejam ter filhos um dia. Não que as que não desejam ter filhos não estão contempladas, tá, gente? É só que, sei lá, vem uma força muito grande mesmo. E aí, saí da instituição. Meu marido trouxe uma frase para mim que trouxe sentido, né? Fez eu conseguir dar essa virada de chave, porque aí, imagina, eu encontrei minha missão na adoção e agora eu vou abandonar? Como é que é? Né? E aí ele trouxe a seguinte frase, você não precisa estar dentro da instituição, dentro de 4 paredes para fazer a adoção, para cuidar dessas crianças. Pelo contrário, lá fora você pode ser voz para elas. E aí, gente, uhul! Nossa, que virada! Eu me tornei palestrante da adoção. Eu me tornei orientadora parental de famílias por adoção, facilitadora de grupos de pós-adoção. Eu multipliquei. Assim, o que eu tinha aquela voz lá dentro, eu peguei um megafone e comecei a gritar aos 4 cantos. Então a potência foi maior ainda. E aí foi muito gostoso. Então, tudo floresceu. E aí eu comecei sabe, funcionar, a clínica começou a dar certo, foi devagarzinho, eu me organizei de seguro-desemprego, essas coisas para passar os próximos meses me organizando e foi estruturando. E aí, para minha alegria, o meu nome tomou proporções que eu não esperava, né? O pessoal da adoção me abraçou, sabe? Grita meu nome aos 4 cantos e eu sou muito feliz por ser querida por eles. E aí, enfim, isso fez o consultório encher. Só que ele encheu de uma forma que eu sublocava a sala de uma amiga e não dava mais, não conseguia, já estava pequeno para mim. E a sublocação tem isso, né? Ela é um trampolim para você poder crescer. Então eu pude crescer lá dentro, tive a oportunidade, fui muito abraçada e acolhida. E aí foi a hora de eu ter meu consultório. Só que quando eu fui colocar meu consultório, sabe essa história toda que eu contei para trás para vocês? Nessa hora, eu disse, caramba, eu tô tendo aqui a oportunidade eu fui acolhida, eu recebi um espaço para construir minha carreira. Eu posso fazer isso no meu espaço também. E aí eu coloquei, aí tem uma fotinha de 2017, o Acolher Espaço Integrado. Uma salinha que eu atendia meus clientes e eu disponibilizava para sublocação os demais horários. E o nome Acolher, ele não é gratuito, ele é intencional. Eu queria acolher colegas e funcionou bem legal, funcionou tanto que esse acolher começou a crescer. Hoje aquela uma salinha são 10 salas, hoje nós temos 3 funcionários, hoje, nossa, eu só colho frutos, né? Mas eu acho que quando a gente faz de coração, quando a gente faz pro bem, isso volta, né? Então, acho que isso. E aí, com o Acolher, eu comecei a estudar sobre empreendedorismo. Por quê? Como é que você vai ser empresária sem saber nada do ramo? Meu esposo é administrador, facilitava, mas eu estava à frente, eu precisava gerir o negócio, né? E aí eu comecei a aprender empreendedorismo. E quando eu aprendi assim, não, como ninguém ensinou isso pra gente antes? Sacanagem. E aí, o empreendedorismo abre portas. Ele foi a virada. Porque aí eu comecei com ele a entender que a minha carreira na clínica poderia ter uma gestão, funcionar muito bem, dar muito certo e prosperar. Eu descobri a grande sacada, a grande virada nesse momento. E aí eu comecei a compartilhar com colegas. Vocês já viram que eu sou a pessoa que compartilha, né? Até aqui deu pra entender na minha história que eu não guardo pra mim, não. Deus-me livre guardar pra mim, não faz sentido. E aí eu comecei a compartilhar. Então, aqui vocês vão ver uma foto de uma turma junta. Foi a minha primeira turma do curso Psicólogo Clínico e Empreendedor. E foi muito gostoso, foi uma troca massa. Vejo até hoje, acompanho as meninas nas redes sociais, vendo elas prosperarem, se darem bem. Só que aí veio a pandemia, pouco depois. Então, cada um, né, vai para o seu lado, cada um vai reorganizar a vida. E aí o curso Psicólogo Clínico Empreendedor foi engavetado.
Então, de lá para cá, eu vim cuidando de consultório, né? Sou psicoterapeuta, supervisão, ofereço supervisão clínica, também fiquei oferecendo consultoria, para consultora de carreira, né? Para psicólogas, e fora o trabalho com adoção e tudo mais. Eu acho que já deu para perceber, né? Eu sou uma mente inquieta, eu sou o que chamam de multipotencial. Eu não sei lidar com uma ou duas coisas, eu preciso funcionar com algumas coisas para funcionar legal. Então eu tenho o dia de cuidar da empresa, o dia de fazer atendimento, e aí eu vou me organizando e me dando sede de fazer mais. Então assim, chegamos em 2025, quando eu lanço o projeto Sou Psi Empreendedora, que é esse Instagram que vem com uma ideia inicial para compartilhar o que eu aprendi. Não mais aquilo que eu aprendi até ali e compartilhei, né, no momento do início do Acolher Não. De lá pra cá, e gente, eu vim testando milhares de coisas, eu vim estudando como uma louca. E assim, tem muita coisa para dividir, então eu disse, tá, uma rede social, eu divido tudo isso. E aí tá bem gostoso, assim, a troca com vocês vão dizendo, eu quero esse assunto, eu vou lá e coloco, então... Só que eu vi que não é só sobre dicas, né, carreira não é simplesmente dar uma dica. Carreira precisa de estrutura, então eu venho há alguns meses estruturando esse caminho que eu vou compartilhar com vocês. Então, não foi uma coisa construída da noite para o dia, não foi construída de todo jeito, e tudo que eu estudei, eu testei. Então, eu testei um formato de contrato, testei outro formato, um formato de divulgação, fiz outro curso, e aí eu fui fazendo minha coxa de retalhos, e eu vou compartilhar ela com vocês, certo? Fabiana, boa noite, minha querida. Adriana, você chegou, conseguiu. Olha, tinha gente falando comigo dizendo que não sabia se ia dar. Deu, veio todo mundo, coisa boa. Bom, eu espero que vocês tenham se identificado com algumas partes da minha história. É assim pra gente, né? Assim pra quem é mulher. E aí essa parte da história sobre ser mulher, muita gente vai perguntar por que eu sou psi empreendedora? É só para mulheres. O que houve? Por que a exclusão dos homens? Que é isso, Brasil? Gente, nesse percurso eu fiz uma formação no Instituto Maria da Penha. Nessa formação, minha cabeça abriu um triplex. Eu achei que eu entendia de mulheres. E aí eu disse, nossa, é muito mais complexo. Tem muita coisa que está incutida na nossa cabeça. E eu vi isso claramente nas consultorias, na supervisão, na orientação à paz. Como nós mulheres somos atravessadas por inseguranças que elas são do todo. Não é minha, é Milene. Não é sua, Andressa, Silene, Fabiana. Passa por todas nós, a gente não tá nem vendo, sabe? De onde vem isso? Mas tá impregnado, é forte. Então, a nossa carreira é atravessada por isso. Quantas colegas eu não disse, bora, vamos lá, tu é muito forte, tu é potente, tu se garante. E ela disse, não, acho que não, eu tenho medo, não, talvez não dê certo. E se eu dissesse isso para um homem era muito mais fácil, porque ele não tem os medos. Sei lá, o homem não passa pelos nossos desafios, por exemplo, de chegou a maternidade, o que é que eu faço com a minha carreira? Não, ele continua a carreira dele. Então, assim, não é colocando a condição do homem como, ele não é bem-vindo aqui. Não, homens são bem-vindos, gente. Coisa feia a gente excluir as pessoas. Não é sobre exclusão, é sobre sororidade. É sobre a fraternidade entre mulheres. Eu percebi no Maria da Penha que eu precisava dar as mãos. E aí, é isso que eu tô fazendo aqui hoje. Compartilhando com vocês, dando as mãos a vocês, pra gente fazer a diferença juntos. Uma coisa que eu reflito às vezes, eu não sei se passa por vocês, mas às vezes você tá pensando em fazer um curso presencial, o homem jamais vai saber o que é isso, a gente sabe. E a gente pensa, mas voltar à noite, será que é esquisito? Porque a gente precisa preservar o nosso corpo, a nossa integridade. Já pensou que absurdo? Mas é a realidade. Então, assim, tem alguns privilégios que não temos e aí eu vim pra gente ter. Eu vim pra transformar. Então, vamos seguindo. Como falei pra vocês, minha abordagem não permite eu chegar e contar a minha história e dizer, vem comigo. Eu preciso que vocês, cada uma, venha por si, sabe? Cada uma possa construir o seu lugar, a sua história. Então, eu queria fazer uma reflexão com vocês. Mas antes dessa reflexão, eu preciso fazer falar um conto rapidinho pra gente mergulhar nessa reflexão, que é o seguinte, há um conto que diz que Deus, questões religiosas à parte, tá? É um conto. Deus falou a um padre que haveria uma enchente na sua cidade, que ele salvasse todas as pessoas e que ele seria salvo. E aí
O padre só obedeceu. Ok, Senhor. E aí saiu gritando para toda a cidade, vão embora, vão embora. E começa uma chuva muito forte. E a tempestade começa a alagar tudo. De repente está tudo inundado. E o padre começa a subir os degraus que ele pode da igreja. Quando ele vai subindo, passa uma família num bote. E vamos, padre, vamos. Ele, não, vão na frente, vão embora, se salvem. E aí eles foram embora. E aí depois passa, e a água subindo. Aí passa um barco. E aí, vamos, padre, venha logo. E aí o padre diz, não, vão, que vai ficar tudo bem. E aí Jesus vai me salvar. E aí vem um terceiro. E mais uma vez ele diz que não. O padre morreu afogado. E aí ele chega no céu e diz, mas Deus, você disse que eu protegesse todas as pessoas porque você ia me proteger, você iria me salvar. E eu fiquei lá esperando. E aí ele disse, mas eu mandei 3 barcos. Então, assim, às vezes a gente cruza os braços e espera que a coisa dê certo. E às vezes ela tá dando certo. Mas a gente não tá alinhando, a gente não tá ligado, Então eu quero abrir para vocês o campo de percepção. Eu quero dizer a vocês, eu não sou Deus para salvar ninguém não, viu? Mas o que eu quero dizer a vocês com essa história é que quanto a gente não sonha algo, a gente quer tanto algo, mas quantas vezes a gente não quer isso de braços cruzados, sem se mover, sabe? Então eu queria que quando a gente entrasse nos pilares, a gente entrasse com vocês já conectadas, vocês já tendo sentido no que estão buscando aqui, tá? Então eu falei do sentido que tem pra mim. E agora eu quero falar com vocês sobre o sentido que tem pra vocês, tá? Pra cada uma de vocês. E aí eu vou fazer algumas perguntas, fazer umas reflexões e você vai buscando dentro de você as suas respostas. Você, eu contei o que eu quero, o que eu quis, o que eu conquistei e o que hoje eu posso colher os frutos. Mas você, o que você quer? Quais são os frutos que você quer colher com a sua carreira, com a sua profissão? Por que você quer ser psicóloga clínica? E especialmente porque você quer ser autônoma. Tem algum motivo para isso, não tem? Alguns motivos, muitas vezes? Então, o quanto você quer isso? É um desejo fervoroso? É um desejo potente? É um desejo que te move? Ou é um desejo segundo plano? Isso é importante. Pega bem presta bem atenção nesse ponto. O quanto você quer isso para você, tá? Sigo te perguntando, como você quer? Pensa lá no padre. Como é que ele esperou que Deus salvasse? Como exatamente? Como você quer que sua carreira dê certo? Como você quer ter reconhecimento profissional? O que você tem feito para isso? O que você está disposta a fazer por isso? Porque perceba, aqui, não precisa ir longe, aqui o exemplo, vocês. Tivemos inúmeras pessoas que receberam a informação dessa aula de hoje. E assim, nossa, de minha experiência, só de ver ali no acolher, né, que eu tenho muitos psicólogos e psicopedagogos atendendo no acolher, a demanda de desistência de cliente, da pessoa desistir da carreira, tudo isso é muito frequente. Pra gente que trabalha lá, é uma coisa toda semana a gente vê isso acontecendo. Todas essas pessoas receberam essa mensagem. Certamente elas que passam por essa dificuldade iriam pensar, poxa, uma solução, oba, vou lá. Mas foi uma quantidade mínima que veio. Tem muita gente do acolher aqui, tem sim. Vi aqui no chat, vocês estão participando. Mas vocês são minoria. Então, querer uma carreira que dê certo, muita gente quer. Mas quer quanto? Quer como? Né? E aí isso é uma coisa a se pensar. E por que eu estou perguntando isso a vocês? Primeiro que vocês já estão num lugar diferenciado. O mercado de trabalho está aí fora para todo mundo, certo? Porém, vocês, sei lá, de 500 pessoas, 50 estão interessadas em fazer. De 50 pessoas, 5 vão colocar a mão na massa. Então, assim, não é todo mundo, não é para todo mundo. É por quê? Porque é difícil? Não, porque muitas vezes não está disposto a abrir mão de alguma coisa. Não está disposto a suar. Sabe que soa, né? Não é simplesmente chegar e atender. Para ter uma carreira promissora, não é só sobre atender. Se fosse só sobre atender, eu não estava aqui, vocês não estavam aqui. Tem mais coisa, né? Tem um investimento de tempo, energia, muitas vezes até financeiro, né?
Poxa, a gente escolheu profissões que a gente tem que estudar a vida toda, então a gente tá o tempo todo investindo, coisa assim. E aí, eu queria que vocês, sabe, se conectassem com a realidade. O mercado de trabalho, ele tá aí para todo mundo. E aí eu vou trabalhar o teu diferencial no mercado de trabalho, você vai perceber. E o que é que eu queria te convidar dentro dessa reflexão ainda a fazer? Eu quero te dizer que você tá hoje no ponto A. Tá vendo aí o desenho? Você está no ponto A. Nesse ponto A, quem é você profissionalmente? O que você deseja na sua carreira? Quanto você está disposta a lutar por esse sonho? Em quanto tempo você quer chegar ao ponto B? Pensa comigo. Quanto tempo? Ah, Emilene, eu quero em 3 meses estar no ponto B. Eu quero em 1 ano estar no ponto B. Repare, quem chega em 3 meses no ponto B, faz uma entrega, tem um comprometimento, trabalha um tanto que é diferente de quem está disposto a fazer isso em 1 ano, certo? Ah, quem está com 1 ano, pensando em 1 ano está errado, quem está pensando em 3 meses está errado? Não, está todo mundo certo. Porque a gente precisa respeitar a nossa demanda, a nossa realidade. Se não houver esse respeito, se isso que a gente está conversando essa noite não tem propósito, não tem amor, não tem autocuidado, não tem respeito das próprias escolhas, dos próprios limites, nada do que eu falar aqui hoje vai funcionar. Então, essa é a base sólida. Esse é o terreno onde a gente vai plantar tudo que eu vou trazer para vocês, certo? Então precisa ter sentido, precisa fazer sentido. Fez sentido? Tá legal para você? É o que é possível. E aí, quando eu digo o é possível, eu também chamo a atenção, assim, pra gente ter um cuidado entre colocar as coisas no lugar de impossível, difícil demais, inalcançável, e, sabe, entre a procrastinação e a sobrecarga, tem um meio do caminho ali chamado equilíbrio. Então, vamos buscar equilíbrio, tá? Não é, eu vou me matar de fazer isso aqui que a Milene tá me ensinando pra em 1 mês tudo tá funcionando. Consigo? Consegue, mas você precisa se matar? Não sei, né? Aí é ponderar essas coisas. Então, o que eu preciso trazer para você com relação a isso é que as minhas 24 horas não são as suas 24 horas. Minha querida, não existe. 24 horas, todo mundo é igual. Eu tenho um mentor que, quando ele fala isso, eu me tremo todinha. As 24 horas todo mundo é igual. Eu digo, vá lá. Tu quer dizer que há 24 horas de uma mãe de 3, solteira, que trabalha em 2 empregos para sustentar e à noite vai para a clínica atender e quando volta pega os filhos na casa da mãe, ela de ônibus para cima e para baixo, ela tem as mesmas 24 horas da outra que mora na casa dos pais, que não tem filhos, que anda de carro, que não precisa trabalhar, tá lá só fazendo a pós-graduação dela, investindo na carreira dela. É diferente, gente, é diferente. Porque uma é bonita, outra é feia, é boa, é ruim, é certo, é errado. Não, é porque é diferente. E a gente precisa ser respeitoso com isso. Então, se eu ficar me comparando com alguém, não vai dar não, vai dar ruim. Então, isso aqui não é um referencial para comparações, tá? É no teu tempo, respeitando as tuas necessidades e as tuas possibilidades. Fechou? Vamos seguir. Isso, a comparação é furada. E aí a gente vai para outro ponto, que é sobre o seu ponto de partida. Ficou claro? A minha intenção com vocês? Pronto. Vamos lá para o teu ponto de partida. Sobre carreira agora, né? Eu tô falando de questões de necessidades pessoais, respeito às suas possibilidades. Agora eu vou falar mais direcionado à tua carreira. Nem se preocupe que agora a próxima etapa já é mão na massa, o passo a passo mesmo, mas até aqui eu preciso fazer esse alinhamento com você. Sem ele, eu não vou para lugar nenhum contigo. Quem é você no mercado de trabalho? Pensa comigo. Tem uma ideia para te ajudar. Se você fosse sua cliente, qual a impressão que você passa como profissional? Por que você estaria contratando Paty como profissional? Por que você estaria contratando Silene como profissional? Pensa aí. O que é que você tem que faz a diferença no mercado de trabalho? Aí, só antes eu preciso fazer uma pergunta de alinhamento com vocês. Gente, ser uma boa profissional é um diferencial?
eu não consigo ver, eu vejo como obrigação. Então, não considera ser boa não, tá? Porque ser boa você tá aí pra isso. Ser boa é o que você tem que fazer, vai. E ser boa cada dia mais. Mas, tá, pode ser que ser boa te destaque no mercado de trabalho, mas coloca no lugar de obrigação, tá? E aí pensa você no mercado de trabalho. Você é a profissional renomada, a profissional invisível, a profissional invisível, eu digo aquela que ninguém conhece, ninguém nunca ouviu falar e adoraria estar na boca do povo. Mas o que é que você tem feito por isso? Enfim, vai refletindo. Se você quiser, vai anotando essas coisas para mais para frente você poder se debruçar sobre. O que está em jogo nesse seu ponto de partida com relação à sua carreira? Para alguns é um sonho, para outros é um tempo livre com o filho, enfim, tem a qualidade de vida, né? São muitas coisas em jogo. E aí para cada um é uma coisa diferente. Então, o que é que está em jogo? Porque quando você enxerga o que está em jogo, aquela etapa anterior do quanto você vai se entregar para isso faz toda a diferença, percebe? Então é isso. Pensa aí. E aí uma pergunta que eu tenho para te fazer é: quais os paradigmas que te travam? Aí você vai dizer, mas não tem nenhum paradigma me travando, não tem, você só não tá vendo eles. Vejam só, eu aprendi, vocês devem ter aprendido também, que eu escolhi a psicologia não foi para ficar rica. Se você escolheu psicopedagogia é porque você não pode viver dela, porque psicopedagogia sabe como é, né? Tem isso, não tem? Existe, isso tá aqui, ó. Tem uma formiguinha aqui atrás, quietinha, só aqui, ó, jogando a informação. Não pode não, vai ficar rica? Claro que não. Quer uma vida de conforto com psicologia clínica? Não. Quer viver muito bem obrigada da psicopedagogia? De jeito nenhum. Isso tá aqui. Porque a gente aprendeu isso. Aprendeu até na faculdade, mas aprendemos. Existe um contrassenso aí também, aqui, ó, que é se divulgar, né? Gritar os quatro cantos, a profissional excelente que você é e ser antiética. Por quê? Porque no código de ética tá dizendo que não pode isso, não pode aquilo. E aí isso foi criado um monstro tão grande que hoje todo mundo sai morrendo de medo de se divulgar. E se a gente for olhar a divulgação genuinamente, ela é um bem à sociedade. Depois vocês vão lá no @soupsiempreendedora, que tem até live eu conversando sobre isso. E não, divulgar não é falta de ética não, tá? Mas lógico, você precisa ser ética, porém você não precisa desse tabu, desse paradigma de que se divulgar está sendo antiética. Abra mão disso, joga isso pro vento, não é seu não. Outra coisa, como eu falei já para vocês, tem as inseguranças da carreira feminina que lamentavelmente nos atravessam, e uma coisa assim que eu vejo que é importante, mas não tá aqui entre nós vista, mas existe, que é o medo de gerir uma carreira, de uma gestão. Quando falar gestão financeira, sai correndo que ninguém mais vê o rastro. Então, assim, é necessário, quando a gente está falando de carreira de gestão, mas pode ser uma gestão descomplicada. Não precisa ser nada burocrático, meu Deus, sabe? Complexo. Então, vamos lá. Temos um terreno? Me digam aí no chat. Vocês já conseguem se ver assim? Qual é o meu propósito? Quem sou eu no mercado de trabalho? Quem sou eu na fila do pão? O que é que eu tô querendo? O que é que eu tô procurando aqui exatamente? O que é que eu vou me beneficiar com esses passos? Porque se eu te der esses passos, tu printar a tela e amanhã tu não fizer nada, sabe? A gente perdeu o nosso tempo. Eu não, porque das pessoas que estiverem aqui, se uma for tocada, eu já ganhei minha noite. Agora, você que vai construir a sua história, a sua carreira, né? Então, o que é que você quer? O que é que você tá fazendo aqui, sabe? E é esse terreno que eu tô aqui, ó, adubando, fazendo essas reflexões para deixar tudo preparado, porque eu vou vir agora com os alicerces, certo? O nosso passo a passo. Vamos embora trabalhar, que a gente precisa uma carreira sólida, a gente precisa resultados. Então vamos para a próxima etapa. Aqui, vou ficar bem pequenininha aqui para vocês poderem ver tudo. A gente vai falar aqui, ó, primeiro, Milene, o que é que você descobriu nesses anos todos, testando, aprendendo, estudando, sobre os pilares que você disse assim, com isso aqui é infalível?
Vou te contar. Primeiro pilar, gestão de tempo. A minha carreira, por mais que eu sabia milhares de coisas, testava e dava certo, ela não engatava, ela não tinha estabilidade. Faltava alguma coisa. Poxa, mas eu já tenho experiência, eu já tenho clientela, o que que tá faltando? Quando eu assumi a gestão de tempo, quando eu virei essa chave, foi bom, foi bem bom. E aí é isso que eu quero trazer para vocês. O que é que eu trago como proposta de gestão de tempo? É você estruturar a vida pessoal com generosidade. É a base fundamental para uma carreira promissora com propósito, estabilidade e sustentabilidade. Se você está vivendo um caos, a sua carreira ela vai ser um caos. Ela é só o retrato daquilo. Se você vive uma sobrecarga, a sua carreira ela não é prioridade. Ela está num emaranhado de prioridades. Porque quando a gente alinha mesmo, a gente vê que tinha um monte de coisa que estava se ocupando e nem era prioridade. Então, presta atenção nisso. Que quando a gente organiza a vida, quando a gente se ajusta, não é vida perfeita não, tá? Nem existe. Mas é uma vida que você analisa e você percebe, olha, eu preciso melhorar isso, eu preciso organizar aquilo. Ai, Milene, na prática é o quê? Sei lá, tu tá cuidando do teu sujeito integral, tu tá cuidando do teu corpo, por exemplo. Ah, não, eu só vou cuidar do meu corpo quando eu puder pagar um personal trainer. Não vai caminhar na orla, sabe? Ah, eu só vou cuidar da minha mente quando eu puder pagar o psicólogo fulano. Não, vai no do SUS, vai no do plano de saúde, começa. Quando você puder pagar por fulano, você vai pagar por fulano. Mas você precisa começar, porque se a gente não assume, não arrédea, a coisa não acontece. E a carreira vai no embalo, ela não vai dissociada. Você não é pessoa, profissional. É uma mesma coisa. Então, se tua vida não tiver o prumo, por mais que você aprenda tudo isso aqui hoje, você não consegue colocar no prumo, posso te garantir, tá? Alinhar expectativas e necessidades, delegar e otimizar hábitos para não cair em sobrecarga ou procrastinação. Tá? Porque você também pode chegar aqui e dizer, caramba, aprendi tudo isso, eu vou colocar tudo em prática e sair enlouquecida querendo dar conta de tudo e mais um pouco. E isso pode te levar a uma sobrecarga. E sabe qual é a grande cilada da sobrecarga? Ali na frente ela vira procrastinação. Por quê? Porque não se sustenta. Então é preciso que tenha continuidade, que tenha consistência. Para isso, eu preciso parar, olhar que expectativa eu tenho sobre minha carreira, o que é que eu quero. Agora, quando estiver alinhando a expectativa, por favor, não pormenorize o seu potencial, não, porque eu vejo tantas colegas maravilhosas, incríveis, profissionais, sabe? Aquelas referências para mim. E não, é que eu tenho medo, é que eu tenho vergonha, é que eu me sinto insegura, porque... Não, vá! E outra é sonho é de graça. Então sonhe, pegue suas expectativas e suas necessidades e coloque elas na ponta do lápis. Voltei para a ponta do lápis, né? Por quê? Porque você vai visualizar e vai correr atrás daquilo. Mas aí você vai ter ferramentas. Você não vai estar só sonhando, só especulando. Não, você vai ter ferramentas para correr atrás disso. Mas eu vou correr atrás de quê? Eu vou me entregar à realidade do mundo de hoje, cachorrinho correndo atrás do rabo, né? A corrida dos ratos, como chama, é só sobre dinheiro? Não, eu tô reunida aqui com pessoas que escolheram profissões que têm propósito, que têm sentido. Então, sem sentido não cabe, né? Então vamos alinhar isso. Escolher dentre os métodos de gestão de tempo as melhores formas de otimizar a rotina e garantir a sua consistência. Veja só, se você... Eu vou falar da minha experiência mesmo, porque eu já quebrei a cara com isso, eu preciso admitir. Eu era pessoa avessa ao hábito. Ah, não. Hábito, rotina, chato, não quero, não gosto. Especialmente por ter essa cabeça hiperprodutiva, né? Então, não me passava, não era legal. Até um belo dia, uma bela leitura que eu faço, tinha só um parágrafozinho que dizia o seguinte: você tem hábitos. Impreterivelmente você tem hábitos. Agora, eles podem ser hábitos que te favorecem ou que te prejudicam. Assim, caramba, me prejudica. São péssimos, tenho hábitos realmente, mas eu não me esforço para ter hábitos que me favoreçam. E aí foi a virada de chave, mais uma vez, vocês vão perceber que eu falo em viradas de chave porque eu sou muito disponível, receptiva, vocês vão ver assim, sempre que tiverem contato comigo, eu gosto de aprender. Então, o que vocês falam para mim é troca. E aí,
aprendi com isso, levei aquele tapa assim de caramba, eu tenho hábitos e rotinas. Só que eles não são organizados, eles não são pensados, planejados. E aí, nossa, como ficou legal. Depois disso, ajustou demais. E aí eu precisei fazer alguns cursos para ir, porque era uma resistência muito grande que tinha dentro de mim. Então, depois disso, eu comecei a ajustar. E aí eu não conseguiria propor a vocês esse passo a passo se eu não tivesse passado por essa etapa, se eu não colocasse isso aqui. Porque você fica girando em círculos. Parece que tá dando certo, mas não tá, sabe? É uma carreira que ela não se consolida, ela não fica estável. Não chega dias de luta, dias de glória, e não chega o dia da glória, é só o dia da luta. Então, assim, tem que ter uma hora que a coisa funcione, que dê liga, que traga satisfação geral. Então, eu precisei disso e eu preciso dizer a vocês que sem esse passo aqui, eu não recomendo vocês tentarem todo o resto, tá? Fica claro pra vocês? Eu posso seguir aqui? Vamos lá. Vamos pro branding. Aí você vai dizer, e eu psicóloga, psicopedagoga, vou conversar de branding agora? Vai, minha querida, porque isso aqui é ouro. Vou lhe mostrar. O que é branding? Traduzindo, né, que o povo usa esse termo aí, não sei pra quê. É marca pessoal, marca profissional. E aí, quando eu falo marca, você vai na sua cabeça rapidinho pensar, logomarca. Não é de jeito nenhum, não, mas nem de longe. A logomarca faz parte do branding, mas ela é o ponto final de um parágrafo, sabe? Ela não é o que traz sentido. Então, vamos falar sobre marca pessoal. Você precisa ter clareza e aprofundar-se sobre o que deseja comunicar ao mercado de trabalho. Tudo depende do que e como você se posiciona. Então, lembra que eu perguntei a você sobre o mercado de trabalho, quem é você no mercado de trabalho, tudo? Como é que as pessoas lhe veem? Como é que você quer que elas lhe vejam? E isso é uma coisa que você precisa aprofundar, trabalhar muito, porque quando isso tiver solidez, você deslancha. É muito legal. É interessante como você comunica e as pessoas leem o que você está comunicando, porque você estruturou um branding. É uma ferramenta, não é nada de outro mundo. E aí só vem para somar. Descubra e desenvolva seu diferencial no mercado de trabalho. Então, a partir desse desenho do que é que você quer comunicar para a sociedade, para os seus futuros clientes, para as pessoas que lhe conhecem, sua rede de relacionamentos, e aí você vai começar a maturar qual o teu diferencial no mercado de trabalho. Esse diferencial é o diferencial de milhões. Por quê? Você não é igual a todo mundo, já dizia sua mãe. Então, quando você trabalha o seu diferencial no mercado de trabalho, você é pensado, você recebe um destaque, você começa a ser visto com outros olhos e aí você começa a entrar num lugar privilegiado de poder escolher sua carga horária, de escolher o valor que você vai cobrar. Aí é uma delícia, né, gente? Mas até chegar lá, a gente precisa fazer essa estrutura. Aprenda a traçar o seu branding profissional, tomando sua essência por referência. Por favor, por favor, por favor, não invente branding profissional que não tenha nada com você. Ai, porque eu quero... Pronto, Emilene, eu sou uma pessoa do povo, sou uma pessoa gente como a gente. Só quero agora atender High Society. Aí eu vou pro High Ticket, eu vou mudar minha vestimenta, meu jeito de falar e e isso e aquilo. Não é meu e é isso. E é sobre isso. Então assim, se eu forçar, nem fica bom pra mim, nem entrega verdade para o mercado. Então, final das contas, eu vou ser falida, porque não tem verdade naquilo. Então seja coerente. Seja condizente com a sua essência. Isso não significa dizer que, porque eu não atendo, eu atendo social, eu não vou me arrumar para as pessoas para o social. Não, eu tenho uma imagem profissional que eu entrego, seja para o social, para o particular, onde eu tiver. Mas essa imagem é a minha marca pessoal. Mas eu não vou desvalorizar a minha imagem, só que eu não vou construir uma imagem super valorizada somente para atender a demanda A ou B. Não sei se fica claro para vocês. Se não ficar, final do encontro, joga aí pergunta que eu converso sobre. Explore o que deseja transmitir e como irá fazer para fazer escolhas acertadas. Então, assim... tem pessoas que quando resolvem, por exemplo, usar a rede social, vou usar a rede social, porque agora eu vou divulgar e vai chegar cliente. E às vezes mete os pés pelas mãos. E aí tenta comunicar uma coisa, mas está sendo outra. E aí gera um ruído que acaba mais prejudicando do que beneficiando. Vocês devem conhecer colegas assim.
Conhecemos. Bom, posso seguir para o próximo passo? Estão acompanhando? Vocês estão silenciosos. Vocês não estão acompanhando, não. Ah, meu Deus. Bora lá. Empreendedor... Ou então a cabeça tá borbulhando, né? Vai aqui. Empreendedorismo. Bora para ele. O empreendedorismo de milhões. Ele que me fez desatar nós. Aprenda as atitudes empreendedoras de forma a utilizá-las em seu benefício diariamente. Gente, eu não tenho como vir aqui, e aí seria uma aula só para isso, até porque eu já fiz um curso só para isso. Então, as atitudes empreendedoras, elas podem ser aprendidas, tá? Eu tenho atitudes empreendedoras natas, eu fui contemplada felizmente com isso, mas quanto mais eu aprendo, mais eu consigo aguçar elas. Então, você pode ter atitudes empreendedoras que são natas suas, porém, você pode não ter nenhuma, aprender e fazer acontecer. Mas o que eu posso dizer a vocês? Que compreendendo o empreendedorismo, você vai ver que não há carreira clínica bem-sucedida sem o uso da ferramenta empreendedora. Aí você vai dizer, como assim? Que eu tenho um professor que nunca estudou empreendedorismo e ele é bem-sucedido. Porque ele tem atitudes empreendedoras natas, que fizeram ele ser bem-sucedido. Só que tu precisa esperar a manga cair do pé, ou tu pode subir no pé de manga cutucar para cair. Adianta o teu processo, o teu serviço. Se tu não tem atitudes empreendedoras, aprende sobre e faz a coisa acontecer. A gente não precisa esperar cair do céu, não, né? Então, sim, as pessoas podem ser bem-sucedidas sem ter aprendido o empreendedorismo, mas quando você avaliar, depois que você entender o empreendedorismo e avaliar as atitudes daquela pessoa, você vai ver que ali tem empreendedorismo. E aí ele é coisa simples, ele não é complexo, mas ele é necessário para quem quer ter uma carreira sólida, para quem quer ser profissional liberal, sabe? E não é para quem quer abrir empresa necessariamente, tá, gente? Quem quer abrir empresa também, é óbvio. Mas só para ser profissional liberal, basicamente você precisa dele, tá? E quanto mais você aprende sobre ele, mais ele te beneficia. Explore suas habilidades profissionais de modo a ampliar suas possibilidades. Vendo-se como empresa, sua jornada como profissional liberal tende a se expandir e ter cada vez mais solidez. Essa é a dica de milhões. Se veja como empresa. Ponto. Se veja como empresa. Você vai ver sua cabeça, você vai olhar o mercado de trabalho com outros olhos completamente diferentes. A partir de agora, eu sou empresa. Sem CNPJ. Não inventa CNPJ, não. Não arruma trabalho pra tu, não, mulher. Mas faça... Nossa, o que você está fazendo, só que se vende como empresa. Se você fosse uma empresa, como é que o cliente ia te olhar? Se você hoje é empresa, né? É uma empresa massa, é uma empresa que prospera, que cresce, inova, sabe? Como é que dá uma boa assistência? Como é essa empresa sua? Pensa nisso. Vou seguir, tá? Ponto 4. Gestão descomplicada. Por que eu digo descomplicada? Porque dá para fazer... Sem Excel. A gestão descomplicada é você definir o nicho e o público-alvo, tá? É legal. Milene, eu sou estudante ainda, nem sei. Não, então relaxa. Nicho e público-alvo é quando você tem algumas afinidades. E aí você mergulha naquelas suas afinidades. O que é que esse nicho público-alvo vai fazer? Aquilo que eu falei antes. Te pensar, te destacar do mercado de trabalho. Não tenho. Vai trabalhando de forma generalista e... Tem gente que passa a vida toda generalista e tá tudo bem. Afinal de contas, existe o oncologista e existe o clínico geral. Vai deixar de existir o clínico geral? Nunca. Mas, para certas situações, oncologista. Então é isso. Se você quiser ser generalista, fique à vontade de ser. Mas se você quiser definir um nicho, um público-alvo, isso pode dar um algo a mais na tua carreira, tá? Divulgação off e online. Essa história que divulgação é só online, tá? A gente tá no mundo online hoje, né? Mas... divulgação é muito offline também, tá? Então avalia como é que você está se divulgando ali, ó, no tete-a-tete, no boca a boca. Como é que tá teu nome na boca do povo? Como é que você está mostrando a qualidade do seu trabalho, o seu nome, enfim. Captação e fidelização de clientes. Procura entender um pouco melhor sobre a captação e fidelização até no teu atendimento. Não precisa nem um estudo aprofundado, não. Cada cliente seu, você avalia. Aquele cliente que veio para a triagem e não ficou. Por que será que ele não ficou? Jamais você vai ter a resposta certa. A não ser que ele diga na sua cara. Eu não fui com a sua cara, você é chata. Mas enfim, você não sabe. Mas você pode hipotetizar. Por quê? Foi com base nisso, avaliando caso a caso,
sem me, sabe, sem ser punitiva comigo, mas avaliando caso a caso, buscando razões em comum, eu fui percebendo, isso aqui eu consigo melhorar. Isso foi mudando, por exemplo, a minha forma de fechar contrato, de fazer triagem. Então você consegue otimizar se observando, tá? Desenvolvimento em rede. Gente, eu falei no início sobre sororidade, né? Se a gente dá as mãos, a gente torna isso aqui muito maior, muito mais potente. E você não tem ideia do quanto o poder da indicação, de ter uma parceria, sabe, colegas que andam junto com você, faz toda a diferença. Faz diferença demais, demais, demais. Eu sou testemunha disso. Atendimento ao público. Tem uma galera que se preocupa em divulgar, em fazer a coisa bonita, bem feita e assim assado e não responde um WhatsApp de um cliente. Ou quando responde qual o valor? 400. Ponto. Então assim, presta atenção no teu atendimento ao público, até porque o que foi que eu dei um cutucão hoje aqui? Você é empresa. Então, quando você manda uma mensagem para a empresa, o que é que ela faz? Ela tem uma resposta, ela tem uma atenção, ela tem um atendimento ao público, ela tem um lugar na internet para divulgar o trabalho dela. Então, que empresa você está sendo? Qual a sua divulgação? Qual o seu atendimento ao público, certo? Observa isso. Precificação. Ela precisa ser crescente e coerente. Quando a gente está falando de uma carreira sustentável, financeiro está dentro do sustentável, por favor. E aí é preciso que você considere que a sua precificação, mas ela está ruim hoje. Hoje eu recebo por plano de saúde, hoje eu recebo por valor social, que seja. Mas você precisa, quando a gente está falando de carreira, projetar a longo prazo. Então pense a curto, médio e longo prazo como você vai crescer os seus valores e que isso seja coerente também, né, gente? Senão você vai afugentar cliente. Não afugentar porque ficou caro, não. Às vezes você afugenta porque tá barato demais também. Então, é coerência. Coerência é a chave aqui. Serviços. Assim como o nicho, você não precisa ter, porém vai te ajudar demais. Quanto mais serviços você tem, mais você é multifacetado, mais você adquire estabilidade, porque ele vai preenchendo lacunas, certo? Então, sei lá, hoje eu tenho horários, eu tenho minha agenda lotada, eu não consigo mais receber clientes de psicoterapia, certo? Mas eu tenho um horário que é volante. Como é um horário volante? Vem uma pessoa, faz supervisão, vem uma outra pessoa, faz orientação parental, sabe? E consultoria. Então eu posso usar aquele horário com várias pessoas. E aí é um horário que ele está sempre preenchido. Então tem outras possibilidades, né? Você pode oferecer um serviço numa escola, se você tem habilidade, sei lá, com crianças neurodivergentes, com psicopedagogia e formas acessíveis de ensinar os pais a lidarem com as questões dos seus filhos, enfim. Pensa sobre os serviços. Adequação no fechamento de contratos. Isso aqui é uma ferida para muitos, fechar o contrato, e especialmente quando a pessoa começa a ver que faz a triagem e a pessoa não fica, faz a triagem e a pessoa não fica. Que isso? Está acontecendo alguma coisa, né? Pode ser o seu contrato, pode ser a forma que você faça a triagem. Então começa a analisar e repensar. Será que dá para otimizar isso? É possível que aí você faz um esforço na divulgação, na captação e perde aí. Então isso fere a tua sustentabilidade na tua carreira, certo? Ambientação física e virtual. Ela transita pelo branding, mas ela é um pouco mais prática no sentido de visual, certo? O meu consultório, onde ele fica, ele é adequado ao meu público, sabe? É acessível ao meu público. O meu ambiente virtual. Eu resolvi ser terapeuta online. Mas eu sou terapeuta online onde o meu filho passa gritando, o marido passa, o cachorro late e não sei. Então, assim, tá claro que aquele espaço não tá sendo reservado para o meu atendimento. Então, são cuidados pequenos que podem valorizar o teu trabalho ou te queimar de verdade. Então, assim, você não precisa de luxo. Definitivamente. Não é sobre luxo que vai fazer um ambiente físico ou virtual ficar maravilhoso, ficar acolhedor, ficar aconchegante, que vai comunicar você. É só uma coisa adequada. É só ter coerência também nesse momento, tá? E o controle financeiro. Todo mundo
acabou a aula, agora todo mundo foi embora, porque controle financeiro sai tudo correndo, que ninguém quer, ninguém sabe, né? Gente, é o controle básico. Começa ali a fazer teu fluxo de caixa, a entrada e a saída, o que é que tu tá recebendo, né? E acompanhando, porque quantas acabam pagando para trabalhar. É a realidade de muitas. Pagar para trabalhar, muita gente. E aí, você muitas vezes está precificando errado. Você está colocando um preço que não está sendo condizente com o que você precisa. Às vezes não paga o custo básico. E aí é o pagar para trabalhar mesmo. Então, assim, dessa forma, realmente é melhor nem ter carreira, né? Se for pagar para trabalhar. Então, avalia como é que você está controlando o financeiro, ou se você está fugindo desse controle do financeiro, mas comece com o que for simples, somente assim, quais são meus custos reais, qual o meu faturamento real, quanto eu quero vir a faturar, e tudo isso vai amadurecer a tua carreira. E aí, falar em amadurecer, eu passo para a próxima etapa, que é o último pilar que eu trago para estruturar essa carreira clínica, que é o manejo dos ciclos. Como assim, Emilene? Tudo que tu fez até aqui não seria sustentável sem o manejo dos ciclos? Não. É preciso que você tenha esse manejo. E o que ele é, no final das contas? É planejar para reconhecer momentos de expansão, continuidade, pausa e ou redirecionamento. Aí mora a estabilidade, acredita? Porque se você está o tempo todo planejando, você enxerga a oportunidade. Se você está planejando, você enxerga também onde você pode errar e aí você dá a volta, repensa, melhora e vai novamente. Então, meu Deus do céu, isso é triste de dizer a vocês, mas quantas pessoas eu não vi abrir consultório, fechar consultório? Isso aí, eu fico triste por elas, imagina elas. É difícil, né? Mas é sobre esse planejamento, sobre essa avaliação, sobre aquele controle financeiro, sobre... eu botei, tá tudo estruturadinho, planejado, mas eu não fiz divulgação. Então, assim, consegue perceber que é uma estrutura toda, tem um casamento, tem uma organização para as coisas funcionarem. Então, começa sublocando sala, e aí tá sublocando, chegou uma hora que ficou cliente demais, que já não é a sublocação para você, é a sala que você vai alugar, certo? Mas da sublocação para a sala, existe um custo que você está assumindo importante. E aí, esse passo precisa ser pensado, planejado, e tudo isso que eu estou colocando aqui está em jogo para dar essa segurança dos próximos passos. Então, você vai fazer uma avaliação e uma reavaliação constante da gestão, com base no empreendedorismo. Quando você aprender empreendedorismo mais detalhadamente, você vai ver que realmente ele vem para viabilizar muita coisa. Você vai roteirizar a sua carreira em curto, médio e longo prazo. Como assim, Emilene? Para ter uma carreira sólida, para prosperar essa carreira, para ter... Sabe aquilo que eu fui falando lá desde o início? De ter direito a férias, de pagar seus impostos direitinho, de valer a pena, de poder ter mais serviços, de ter seu espaço de atendimento. Tudo isso é viabilizado com esse planejamento. Só que aí esse planejamento, porque ele é manejo de ciclos? Porque a carreira, ela pode estar em transformação o tempo todo, a gente está em transformação o tempo todo. Então, se eu estou querendo ter uma carreira promissora, ela é uma carreira que a cada dia ela cresce mais. Se ela cresce mais, eu preciso planejar esse crescimento e estar pronto para o próximo passo. Então, entra essa questão de roteirizar e de ter uma qualificação continuada, gente. Carreira sem qualificação continuada não é estagnação. É estagnação, sério. Eu não consigo ver diferente. Você pode tentar, mas seguir crescendo sem fazer uma formação continuada, parece que são coisas que não se encaixam. Bom, e aí, o que é que eu tenho? Eu tenho umas coisas para dizer a vocês. Não vão embora, não. Deixa eu concluir meu raciocínio hoje por aqui. Vejam só. Eu fiz esse passo a passo. Eu pedi para vocês anotarem, printarem e registrarem. Só que eu tenho entendimento, eu tenho clareza, porque eu já fiz o curso Psicólogo Clínico Empreendedor lá atrás. E eu vi que às vezes a pessoa não precisa só que você diga, mas que ela pegue na sua mão, que ela faça com você, sabe? Então, do curso Psicólogo Clínico Empreendedor, eu fiz uma consultoria.
E aí comecei a trabalhar consultoria com o pessoal. Só que hoje em dia eu não tenho como oferecer consultoria para ninguém, porque eu não tenho horário para isso. Vocês viram, né? Eu trabalho legal. Eu nem disse a parte de dona de casa que eu gosto de ser. Então, não dá. E aí, como não dá para fazer consultoria, eu disse, caramba, eu jogo isso aqui pro pessoal e largo a mão deles, então, sabe, como é que elas vão fazer? Ah, eu entendi como é que faz isso, certo? É esse passo a passo, né? Beleza, entendi. E agora? Eu não sei fazer sozinha. Tem gente que vai pegar isso aqui e vai mandar ver. Amanhã já tá virada, analisando tudo. Tem gente que é danada. Mas, para a grande maioria, isso é coisa difícil, não complexa, porém difícil, que precisa de suporte e de ajuda. E aí, quando eu montei esse passo a passo, eu disse, eita, e agora o que é que eu faço? Né? Porque eu não posso, né? Eu entrego o conteúdo, mas não posso fazer uma consultoria. E aí? E aí eu achei uma solução que eu fiquei muito feliz de ter encontrado uma solução. No online, eu encontrei uma solução de formatar esses pormenores, sabe? Cada passo desse, cada um desses pilares, de organizar o que você precisa fazer, como você vai fazer e etc, etc. Então eu não tenho como fazer uma consultoria, sei lá, com cada um de vocês, mesmo que vocês quisessem, eu não teria. Então eu posso ajudar mais, e aí eu vi que eu podia. Como? Montando isso de uma forma bem destrinchada, bem organizadinha, bem, sabe? Pegar na mão e fazer junto com a pessoa, pronto. Eu só não vou estar de mãos dadas, mas eu montei um método para alinhar tudo isso, para deixar isso otimizado, que vocês pudessem, se vocês terminassem aqui e dissessem, tá, gostei, entendi, quero ajuda, eu ia dizer, sinto muito, não tenho essa ajuda para dar. Não, então não fazia sentido. E aí eu preparei esse método para mergulhar com vocês nesse mundo, nessa carreira, e eu passei 10 anos para conseguir, enfim, ter minha estabilidade, ter uma carreira que fazia sentido, que é promissora, que hoje eu colho frutos. Mas eu vi que vocês podem, com um mês, fazer isso. É ridículo para mim, que passei 10 anos. Mas é muito feliz para vocês poderem ter essa possibilidade, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês, certo? Peço licença aqui para compartilhar o que é esse método, né? E, bom, acho que isso. Deixa eu ver só se faltou alguma coisa. Vamos lá. Vou explicar o método. Se vocês tiverem dúvida, tudo, a gente vai conversar sobre ele. É o método Psi 360 graus. Psi 360 graus? Que danada é isso? 360 graus, porque eu não sei se vocês já repararam, quando eu tô falando de carreira, eu não tô falando de um ponto da tua vida, eu tô falando de uma coisa que gira ao seu redor, né? Que não é, eu não tô falando sobre vai lá e atende, que vai dar certo. Eu não tô falando sobre vem cá, aprende esse método e vai dar certo. Não, eu tô falando sobre você entrar nisso, você imergir nesse método e olhar para todos os lados da tua carreira e dizer, eu vou fazer dar certo. Sabe aquele início lá que a gente tava conversando? O quanto você quer fazer dar certo? É tipo isso, eu vou fazer dar certo. Eu vou pegar isso aqui, eu vou aprender tudo. E tô até feliz, né? Eu imagino, eu que passei 10 anos, eu estaria feliz no lugar de vocês de dizer assim, poxa, tem um método que tá me ensinando com um mês tudo que eu preciso pra desenrolar minha carreira toda, vamos embora, né? Então, nada nem ninguém me segura. E aí, enfim, esse método, ele vem trazendo ele vem propondo, né, uma estratégia pronta e detalhada, certo? Porque aí eu vou pegar tudo isso que eu coloquei aqui para vocês nos tópicos, que são as coisas necessárias, e vou, aula por aula, assunto por assunto, pegar na tua mão e dizer, entendeu? É isso aqui, vai lá, faz. E aí você consegue aplicar tudo isso, tudo, sem mistério. A adaptação ao individual. Vocês vão ver que não só a minha abordagem teórica, não só a minha forma de ensinar, tudo que eu coloco é respeitando o lugar do outro. Então, é uma forma que você consegue adaptar, tipo, eu sou recém-formada, consegue fazer esse método. Eu sou veterana, já tenho 10 anos atuando, consegue fazer esse método. Enfim, eu não tenho tempo, eu só tenho final de semana livre, tiro umas horinhas no sábado, consegue fazer o método. Ah, eu tô só estudando, então tenho de segunda a sexta livre pra fazer isso. Dá pra fazer também. Só que aí cada um, lembra aquela referência que eu trouxe, no seu tempo. Cada um consegue dar passos maiores, passos menores, mas todos conseguem dar passos. E aí até
Aquela pessoa que vai dizer assim, não, mas eu não preciso dar passos, minha carreira tá andando. Gente, quando eu fiz 360 graus, não foi à toa, não, foi intencional mesmo. Eu fiz de uma forma que você vai olhar para todos os lados e procurar assim, o que eu consigo melhorar? E aí, se eu consigo melhorar para ter mais estabilidade, mais segurança, mais reconhecimento, e isso impacta na minha vida, na minha qualidade de vida, nas minhas escolhas, necessidades, sonhos, caramba, é maravilhoso, vai. Então, é uma adaptação individual real, assim, eu fiz porque eu fui muito tocada nesse processo que eu estava construindo algo para entregar para vocês. E aí eu queria fazer de uma forma que fosse especial, que a pessoa não sentisse só mais uma, sabe? Então, é isso que eu estou entregando no método. Ele também tem um formato de videoaulas. O que acontece com a videoaula? Tu tá no ônibus, bota um fone e assiste. As crianças estão brincando na sala, tu bota na TV, às vezes, sei lá, no celular, assiste. Fica acessível, não é textão, não é coisa chata, sabe? Não é muito meu formato fazer uma coisa chata. Então, o formato de videoaula eu entendo que é acessível para todos e são pequenas aulas. Então, com pequenas aulas, você consegue ir matando por partes, sabe? Fiz aquela parte, pô, acabou, mão na massa. Fiz a outra parte, mão na massa. Então, fiz de forma que fosse didática para você sentir assim, apreendendo, não aprendendo, apreendendo, tomando para si, certo? Para conseguir colocar assim, com facilidade, conseguir eu aprendi o que a Milene me ensinou, nem preciso mais voltar ali para rever o material, porque eu aprendi e agora é só fazer acontecer, certo? Então é nessa proposta que eu venho lançando o método. Minimizando os erros. O que acontece? Você pode pegar essa trilha aí que eu te dei e mandar ver e fazer acontecer. Mas por que eu venho com o método? Porque muita gente não quer perder tempo. Tem muitas necessidades, muitos sonhos que estão ali gritando, querendo vir, mas tem uma carreira que não está andando. Então a pessoa ela quer chegar lá, ela não quer estar errando, ela não quer estar quebrando a cara. Então, por isso, minimiza erros, certo? Erros que cometi, eu já vou chegar aqui para vocês e dizer, ó, não vai por aqui não, isso aqui talvez te prejudique. Talvez, porque também é o teu caminho, eu não vou dizer certamente vai te prejudicar, mas posso dizer com todas as palavras os acertos. Isso aqui dá bom, isso aqui é a dica de milhões, essas coisas eu consigo compartilhar com você feliz da vida. Otimizar o tempo. Então, eu nem preciso ir longe, eu falei para vocês algumas vezes aqui. São 10 anos em um mês. Se eu tivesse isso lá atrás, era isso que eu tinha feito, eu não ia ter passado 10 anos para descobrir. Então, ensino vocês de forma fácil, rápida, objetiva. E o que tem aqui? Quinta-feira, 11/9, deixa eu entender, Milene. Gente, essa aula que eu trouxe hoje, ela é uma aula inaugural, ela está ensinando toda a estrutura que vocês podem pegar, ir lá e fazer e construir a carreira de vocês. Mas ela também é uma aula que vem abrindo para o mundo psi esse método que eu passei um tempo aí dedicada a fazer, a colocar nele com todo o meu carinho e amor o que eu aprendi para diminuir os percalços no caminho de vocês e de tantas outras colegas. Então, quando eu pensei esse método, até a forma de entregar ele, eu pensei intencional. Como é isso? Esse método começa a ser vendido hoje, certo? A gente já, aqui na aula, a gente já libera para venda. Só que ele vai ficar por 7 dias à venda, certo? Então, de hoje até quinta-feira, ele está disponível para venda. Por que não mais, Milene? Gente, assim, é o que eu posso fazer, sabe? Hoje. Talvez amanhã eu tenha, consegui deixar mais tempo, qualquer coisa assim. Por quê? Eu acho que vocês perceberam que eu sou um bocadinho ocupada. Então, eu não posso também oferecer um curso onde eu não dê assistência às pessoas, né? Onde vai lá, te vira. Não. Eu quero gerar comunidade, eu quero gerar apoio. Eu falei pra vocês o tempo todo, mãos dadas. Então, assim, eu quero dar atenção, né, para esse projeto. E aí, e eu venho fazendo isso na rede social também, então não caberia eu chegar aqui para vocês e prometer, essa aula vai ficar gravada, isso aqui vai ficar à venda por um mês. Se eu não der conta, eu preciso dar conta. Eu falei para vocês o tempo todo, sejam coerentes, eu não vou ser incoerente, na verdade. Então, por hora, é o que eu consigo dizer a vocês.
fiz o método, tá pronto aqui, quem precisar de ajuda tem ele para recorrer e consegue dar conta da carreira, se dar bem, prosperar e... que massa! Mas ele será entregue assim, hoje coloco para vender, próxima quinta-feira eu libero os 3 primeiros módulos. Por que próxima quinta-feira, Milene? Lembra que a gente estava conversando sobre a sua vida pessoal, as suas escolhas, a sua rotina. Eu vou te dar uma semana para você reordenar tudo ao seu redor. Por uma semana você vai observar as suas rotinas, as suas escolhas, etc, etc. Eu preciso que você esteja disponível, aberta. Gente, Milene, eu vou adquirir o método, mas eu nem sei se eu vou fazer. Então nem adquire, não se preocupe não, só venha quem quiser fazer uma carreira de verdade, para valer, sólida, sustentável. Venha com sangue no olho, porque aqui é pra gente botar a mão na massa e fazer acontecer. Quando eu digo isso, não estou dizendo venha para ser rápida. Não, venha no seu tempo, venha respeitando os seus limites e as suas possibilidades. Mas venha querendo ter uma carreira na clínica sustentável, reconhecida, estável, segura, tá? É sobre isso. Então, você tem aí uma semana para se organizar, para começar a se dedicar ao método. E aí, dia 11, a gente lança os três primeiros módulos. Uma semana seguinte, a gente lança os outros 3 módulos. Por que não bota os 6 módulos de uma vez? Porque a gente evita procrastinação também, né? Então, assim, se eu tô falando o tempo todo de hábitos, organização, planejamento, então eu preciso que você aprenda a primeira parte, comece a colocar aquilo em prática, comece a rascunhar, a pensar, a planejar, e aí vem a última parte, que é quando você já vai para a mão na massa mesmo, sabe? Para fazer a coisa acontecer. Então, se você está com tempo livre, você consegue em um mês ter esse resultado. Se você tem o resultado de ver mesmo a coisa acontecendo. Se você não tem tempo, realmente a vida é muito corrida, você vai levar mais tempo, mas você consegue fazer igualmente. Certo? Fica claro para vocês? Aí eu preparei uma coisa diferente, especial aqui para, espero que gostem, para vocês. Que é um bônus. Um bônus não. Alguns bônus. Olha só. Eu tenho esse bônus aqui que é para todo mundo, tá? Que é o seguinte. Uma aula sobre Instagram sem medo. Essa aula tem ética, essa aula tem divulgação, essa aula não tem blogueiragem. Aí você vai dizer, mas eu quero ser blogueira. Então você vai ser blogueira, porque o que você tiver aqui nessa aula, você consegue fazer o seu Instagram, divulgar o seu trabalho, sem necessariamente você precisar estar escrava da rede social. E aí, se você quer ser blogueira, vá, faça também, mas capriche e faça muito mais que as outras. Só que eu conheço minhas amigas psis, elas são do meu tipo aí, eu também não gosto de estar o tempo todo na rede social, então de estar, né, aquela coisa, a exposição, enfim, um desconforto para muitas. Então eu consigo trazer nessa aula do Instagram como você fazer a sua divulgação sem você precisar estar se expondo, sabe? Então tá bem legal, assim, tá bem enxuta essa aula, de uma forma que você consegue acessar e ser bem prático. Temos a aula Biblioteca Secreta. Essa aula eu amo, porque eu sou muito leitora, eu gosto, sou sedenta por leitura. Nesse meu processo de construir esse material para vocês, foram surgindo alguns livros que foram transformando o que eu estava preparando para vocês, porque eles foram modificando a minha forma de pensar, de ver, enfim, foram abrindo o meu campo de percepção. Então, são coisas que, sabe aqueles paradigmas que eu disse, tem coisa que trava a gente precisa destravar? Tem livro aqui que é ouro, então eu não vou só dizer, toma, vai ler esse livro, não. Eu vou falar um pouco sobre o que eu achei interessante naquele livro, dentro dessa aula, e aí se você quiser ler o livro, fazer audiolivro, o que você quiser, aí é por sua conta, mas são leituras, sabe aquela que lhe empurra, que você vai com tudo? Pronto, é sobre isso. E a gente tem a aula Contrato Comentado, que acaba acontecendo. Muitas pessoas acabam não conseguindo fidelizar, captar clientes, faz todo um trabalho de divulgação, mas quando chega no contrato, dá tudo errado, a pessoa não fica. E aí eu não vou trazer, toma aqui um contrato. Não, nessa aula eu vou comentar como é a tua triagem, quais são as possibilidades que você tem. Aí todas aquelas possibilidades que eu testei,
Vou dividir com você nessa aula para você ver, essa aqui fica melhor para mim, essa aqui eu me sinto mais confortável. Desde que você possa ir para o mercado de trabalho, chegar até o cliente com segurança. Segurança é uma coisa de milhões para a gente, sabe? E aí eu vou fortalecer essa tua segurança com o contrato comentado, porque aí você vai fechar ele sem mistério. E, gente, eu tenho um bônus exclusivo. Esse bônus exclusivo é o seguinte, é 1 hora de consultoria individual. Ele é exclusivo para os 10 primeiros inscritos no método PSI 360. Só 10? Só 10. Por quê? Eu já apertei daqui, apertei dali para fazer essas 10 horas. Eu não consigo mais do que 10 horas. Então, assim, eu queria, 20 pessoas compraram o método PSI 360. Arranja aí 20 horas, Emilene? Não, eu preciso fazer minha yoga, eu preciso ler meu livro, eu preciso do meu tempo também de higiene mental, de autocuidado, enfim, de cuidar de empresa, de filho. Já pensou? Eu faço toda essa trajetória para agora não ter tempo para minha filha. Não faria sentido algum. Então, assim, eu não vou assumir uma coisa que não faça sentido, né? Então, o que eu consigo são as 10 horas. E aí eu vou oferecer para as 10 primeiras inscritas. Esse bônus exclusivo, tem só um lembrete que a equipe me pediu para reforçar. Esse bônus, ele é entregue para as 10 primeiras que forem confirmadas e aprovadas a transação. Vai ser pela Hotmart, certo? Que eu vou entregar esse curso. E aí, quando a Hotmart recebe a confirmação do pagamento, ela coloca você já numa listinha. Então, a lista vai aparecer para a gente dos 10. Só que, aí um aviso importante. Quem optar pela forma de pagamento boleto leva 3 dias para compensar. Pode compensar na hora ou levar até 3 dias. Então você pode ser, sei lá, a primeira a comprar, mas comprou no boleto, ele não foi aprovado de imediato, tu perdeu o teu lugar nos 10 primeiros, entendeu? Então eu não recomendo boleto. Do mesmo jeito que você vai pagar boleto, você pode pagar por Pix. E aí, enfim, daria mais segurança de que você consegue essa 1 hora de consultoria individual. Atenção para a consultoria individual. Deixa eu explicar a vocês qual é a minha proposta com ela. Eu pensei da gente fazer o seguinte. Tô abrindo para venda hoje. Dia 11 eu tô abrindo 3 módulos. Dia 18, que é a semana seguinte, né? Eu abro mais 3 módulos. Aí tu vai, sabe, se aprofundar naquilo ali, entender tudo e vai ficar com dúvidas. Aí é quando a gente vai para a consultoria, certo? E aí essas dúvidas na consultoria seria interessante que você agendasse depois que você revisasse todo o material, quem tivesse direito a essa hora de consultoria, certo? Qual é a exceção para isso, Emilene? Quem já tiver assim, eu estou em vistas de dar uma virada na minha carreira. Eu vou comprar agora uma sala para botar meu consultório. Eu preciso dessa consultoria. Então, use agora. Não espere, não. Espera dar ruim para me pedir ajuda, não, por favor. Me pede ajuda logo antes, que eu te ajudo a planejar. Então, assim, tô para fechar um CNPJ para poder atender por plano de saúde. É uma decisão que eu preciso, já tô com a papelada. Então, pede a consultoria, sabe? Se for uma coisa que impacta na tua carreira e que você tem que tomar a decisão dentro em breve, não espera fazer o curso todo para solicitar a tua consultoria, certo? Então, esse é o recado para quem conseguir as 10 primeiras. As 10 primeiras receberão e-mail e WhatsApp da minha equipe informando que conseguiu estar entre os 10 primeiros, que vai ter direito a essa 1 hora de consultoria e que essa pessoa vai escolher a data. Aí eles passam as datas que eu tenho disponível e aí vocês se organizam com eles, certinho? Então, vamos lá. Sobre valores, né? Vamos conversar sobre os valores, que é o seguinte. Aí vocês vão dizer, mas psicóloga não sabe conversar sobre valor. Conversa sim, tem isso não. O investimento, eu falei para vocês da consultoria, né? O que é que eu fiz? Eu peguei um formato de consultoria que eu conseguisse pegar na mão de vocês, fazer uma coisa que vocês saíssem ali seguras, só que sem fazer de uma por uma, porque eu não tinha condições de fazer isso. E outra coisa, falando sobre condições, eu penso o seguinte, quando eu tô aqui conversando com vocês, poxa, eu tenho colegas que passam por instabilidade financeira porque a clínica não tá vingando. Tenho colegas que estão até desistindo da clínica porque não dá certo. Tem colegas que estão recém-formadas, estão desempregadas. Aí eu chego com um valor de consultoria, caramba, difícil para a maioria das pessoas, né? Então, eu falei para vocês, eu quero pegar na mão
mas eu vou pegar na mão aqui sabe, de um patamar de te vira? Não, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Se eu tô querendo ajudar, essa ajuda tem que ter sentido. E aí, o que é que eu fiz? Eu encontrei no formato online, montando o curso, uma maneira de otimizar isso. Por quê? Eu não preciso ter aquelas horas de dedicação, com isso eu consigo fazer um valor mais acessível, certo? E aí, fazendo um valor mais acessível, eu chego em mais pessoas, em mais colegas vão ser beneficiadas com esse serviço e que elas tenham condições de arcar com esse custo. E aí, já vou adiantando, que aí todo mundo já vai ir procurando cartão de crédito e etc, porque claro que quem vai querer adquirir vai querer estar entre os 10 primeiros, né? Que é o seguinte, se você, porventura, não tiver condições de pagar, poxa, a aula de hoje, tudo que eu passei ali, que você printou, que você anotou, começa. Não faz, ai caramba, eu não posso e desisto. Não, desiste não, é teu sonho, sabe? Mas quem puder fazer um esforço, eu fiz o valor que dava, assim, menor, eu espremi para ficar possível para vocês, para ficar uma coisa acessível. E no final das contas, eu consegui fazer um valor que se você fechar um cliente, depois de ter estudado tudo durante um mês, fechou com um cliente, tá pago, certo? Então vamos lá. O valor, ele ficou em R$2.520, R$2.520. Por quê? Porque esse é o valor que seria uma média cobrada na consultoria, certo? Ah, meu Deus, 2.520, eu não consigo pagar. Certo, eu também não consigo lhe oferecer horas de consultoria. Então tá tudo certo. A gente se ajeita no curso, dá para todo mundo, vai ficar bom do mesmo jeito e vai dar certo. Então eu vou passar aqui para o que eu consegui de desconto. Eu consegui dar um desconto muito bom. Peraí. Porque a gente vai fazer online, aí a vida fica mais fácil, né? 12 vezes de R$ 44,16. É uma pizza que tu vai deixar de comer no mês. Só isso. Mais nada. Não vai se apertar, não vai se desesperar. E tem mais. Se você puder pagar por Pix, que aí eu recomendo Pix ao invés de boleto, por conta daquela possibilidade de pegar a hora de consultoria, né? No Pix vai ficar por R$427, certo? Então, R$427, se você fechar com um cliente, fechou, pagou, né? Então, isso eu considerando o teu valor mais baixo, né? Estou considerando aí que você vai poder fazer esse valor de 427 num mês, por exemplo. Mas, se você consegue fazer mais que isso, melhor ainda, né? E aí vocês vão ver que eu sou danada mesmo, eu não durmo no ponto, não. Eu tô dando uma garantia extra. Como assim, Emily? Todo curso online tem lá na plataforma dizendo que a pessoa tem 7 dias de garantia. Se ela não gostar do curso, em 7 dias ela pode devolver o curso, porque não foi do agrado dela, não interessou, nada a ver, uma porcaria. E aí, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu tô entregando a vocês. Então eu não vou dar 7 dias para vocês, não, porque 7 dias era a minha obrigação de quem tá entregando o curso. Eu vou entregar a vocês 15 dias. Pois é, 15 dias vocês vão olhar os módulos todos, vão assistir às aulas. Não é bom não gostei do seu método, não gostei da sua metodologia, quero meu dinheiro de volta, pode pegar seu dinheiro de volta. Ah, eu achei que é uma coisa que não se adequa à minha vida, eu não consigo me adaptar, eu não consigo aprender isso, é difícil demais, pode pegar seu dinheiro de volta. Eu tô falando isso porque eu sei o que eu fiz, eu sei como eu montei, então assim, sei que o valor tá acessível, sei que não é um esforço de outro mundo. Ah, Emily, mas 400 é muito para muita gente. Sim, eu sei que é. Mas quando a gente está pensando em 427, ou uma parcela de 44,16 no mês, para ter uma carreira que chegou mês de férias e eu não fico sem cliente, para ter uma carreira que eu posso tirar férias, que eu posso me aposentar, que eu posso prosperar, crescer, qual o preço disso? Né? Então, vamos para os nossos finalmente. Vocês viram, né? Eu dei um desconto legal, vai. 2.520 ficou por 12,44,16. Eu fiz a minha parte. Não pode dizer, ai, a Emily nem baixou. Baixei de verdade. Vamos lá. Recados importantes. Eu cheguei a comentar isso com vocês só para amarrar. Essa oportunidade pode ser única. Vai ser ou não vai ser? Não sei. Tudo depende da minha agenda, tudo depende do o quanto isso vai dar certo, o quanto vocês vão precisar
de suporte, enfim, aí a gente vai vendo o que é possível, tá? Redes sociais. Sigam o @soupsiempreendedora, lá eu vou estar dando dicas. Sigam também aqui o canal do YouTube, né, do Sou Psi Empreendedora, que nos dois eu vou estar compartilhando o que eu sei, dicas e mais dicas, porque eu gosto mesmo de compartilhar, é do meu feitio. Então, só que tem perfis diferentes, né? No Instagram, às vezes, as informações são mais enxutinhas, mais rápidas. No YouTube, são informações mais longas. Então, vai, às vezes, do teu tempo, da tua disponibilidade, do teu interesse. E eu quero agradecer pela companhia de vocês hoje. Vocês estiveram aqui, participaram. Vocês... Olha pra aí que delícia. Participaram e engajaram e tudo mais. Então, vou liberar agora. Equipe, por favor, libera o link. E aí, o link vai estar disponível no chat. E o link vai estar disponível no WhatsApp, no grupo de WhatsApp que vocês entraram, né? Que a gente ficou com o grupo de WhatsApp como um canal de trocas, certo? Deixa eu ver aqui. Isso, Fabiana colocou que é um pequeno investimento que serve para a vida toda. Pois é, porque, enfim, é tua carreira, né? Tu passou quantos anos estudando para ter essa carreira, para aprender a atender, certo? Aí tu aprendeu a gerir essa carreira? Não. A oportunidade é agora. Vamos embora, gente.